Boa noite, meus irmãos, que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje teremos aqui por tema Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, do versículo 10 ao versículo 13. Hoje examinaremos essa passagem, uma passagem muito utilizada, para demonstrar um triunfalismo, ali no sentido material, de obter coisas materiais. Acaba que muitas pessoas acabam utilizando essa passagem para isso, mas será que realmente é essa a verdadeira interpretação dessa passagem? Será que era isso que Paulo realmente estava querendo trazer aqui ao citar isso? Ao citar lá no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece? Realmente seria isso? Ou Paulo estaria querendo dizer outra coisa? É o que nós vamos ver aqui através desse estudo, né? Meditaremos aqui um pouco nessa passagem de Filipenses, que é bem interessante, que também ali nos ensina o contentamento, né? O fato de nós sermos contentes com aquilo que já possuímos, né? Seja na fartura, seja eh, quando estamos faltando, né? Quando está nos faltando, independente da situação. Paulo, ele nessa passagem acaba querendo nos ensinar sobre o contentamento. E fazendo apenas uma breve leitura aqui da passagem, a gente encontra assim, Filipenses 4, dos versículos 10 ao 13, isso na versão NVI. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim, ou, aqui trazendo, deixa eu até pegar aqui na ACF, com um pouco mais fácil também aqui de ver, né? A vossa lembrança de mim, ou seja, lembraram dele, né? De fato, vocês já se interessavam ou se lembravam, né? Mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então essa é a passagem, né? E hoje meditaremos, aqui nessa passagem e tentaremos ali trazer, ali meditações e ensinos para nossa vida, né? Principalmente ali o ensino de nos contentarmos perante todas as adversidades, né? Diante de todas as situações, para que assim, a gente possa prosseguir ali firme e forte na caminhada cristã. Bem importante que também nós venhamos a ser contentes com o que possuímos, né? Dando início, a Epístola de Paulo aos Filipenses é uma das cartas mais pessoais e afetuosas do apóstolo. Escrita enquanto ele estava preso, provavelmente em Roma, essa carta não foi motivada por problemas doutrinários graves ou por confrontos internos, como outras que ele escreveu, mas por um profundo sentimento de gratidão e comunhão espiritual. A gente vai dar uma breve olhada aqui em Filipenses 1. A gente pode ver aqui que Paulo ele escreve essa carta e elogia bastante, só não é mais elogiada do que a carta de Tessalônica, né? Tessalônica é a igreja que foi mais elogiada por Paulo, mas a gente vê aqui que Paulo ele expressa uma alegria ao se referir aqui ao falar, né, dar a mensagem aos filipenses. É, a gente vê aqui a partir do versículo 3. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com a igreja, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo, e assim sucessivamente ele vai ali elogiando a igreja. Claro que ele também vai trazer exortações, mas provavelmente se a gente ler aqui, a gente vai encontrar ali exortações, né? Que a gente sabe que nenhuma igreja é perfeita por si só. Vai ter pontos ali que vão acabar caindo. Provavelmente, eu não cheguei a anotar aqui, né? Uma exortação que Paulo acabou trazendo, mas provável que tenha, sim, exortações. Então, bem interessante a gente ver que essa carta ela foi escrita com um grande sentimento de gratidão, né? Um sentimento profundo. Paulo ele estava ali elogiando essa igreja, né?
A igreja de Filipos, ela ocupava um lugar especial no coração de Paulo, sendo a primeira igreja que ele fundou, entre aspas. A gente não pode dizer que Paulo fundou essa igreja, né? Essa igreja, através da conversão das pessoas, né, que se voltaram para Cristo, né? As pessoas ali conheceram a Cristo. A igreja, que se resume no conjunto de pessoas que se reúnem ali para falar da palavra, né? E aí se formou ali a igreja em Filipos, né? E através ali da conversão de pessoas, as pessoas se reúnem a partir dessa reunião, não em templo, mas de fato tendo essa comunhão, aí sim, né? A partir de duas pessoas, né? Duas ou três ou mais, já é igreja. E Paulo não tem como ele fundar, né? Porque Jesus Cristo ele não fundou nenhuma igreja, né? Apenas ali deixou a que já existia, que é a igreja de Deus, né? Somente trazendo uma breve correção sobre o que eu havia dito de Jesus não ter fundado nenhuma igreja, o que eu estava querendo dizer é que Jesus ele não deixou nenhuma denominação religiosa, né? Como a gente encontra hoje, né? Igreja evangélica, igreja católica, igreja adventista, é isso que eu estava querendo dizer ao citar ali, né, que Jesus não fundou nenhuma igreja, mas a igreja que Jesus Cristo fundou, e essa é a que permanece, né, até os dias de hoje, que a própria Bíblia mesmo cita, né? É a igreja de Deus, onde aqui Jesus mesmo no versículo 18 de Mateus 16 afirma, né? Ele diz assim: "E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra Jesus, que é a pedra, né? A pedra que os edificadores rejeitaram, né? A pedra principal de esquina, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Então, Jesus apenas deixou, né, ali a igreja de Deus, que permanece até hoje. Paulo mesmo cita, né, a igreja de Deus em Filipos, a igreja de Deus em tal região. E o que eu estava querendo dizer nessa passagem, trazendo só breve correção, é que Jesus não deixou nenhuma denominação religiosa. Assim, prossigamos com o estudo. É citada lá nos livros, né? Do, no, nas cartas, né? A gente vê bastante ali a igreja de Deus, né? Paulo aqui mesmo cita, né? A igreja de Filipos. É somente uma maneira ali de se referir à igreja local que se encontrava nessas regiões, né? E essa foi a primeira igreja, como a gente já disse aqui, que ele fundou, entre aspas, no continente europeu, conforme o relato de Atos 16. Atos 16 a gente encontra várias questões ali que foram feitas, né? Vários ali milagres que foram feitos ali em Filipos. Inclusive, um tema que a gente acabou abordando, né? Que foi a conversão do carcereiro em Filipos. Está citado aqui em Atos 16. O início da comunidade cristã naquela cidade já foi marcada por uma diversidade significativa. A conversão de Lídia, uma mulher comerciante de púrpura, a libertação de uma jovem possessa por espírito de adivinhação e, posteriormente, do carcereiro e sua família, após o terremoto que abriu as portas da prisão, onde Paulo e Silas estavam detidos injustamente. Filipos era uma colônia romana, uma cidade de grande influência na Macedônia, e muitos dos seus cidadãos desfrutavam dos privilégios do status de colônia do império. Isso gerava um ambiente de forte orgulho cívico e cultural, o que tornava o testemunho cristão ali ainda mais desafiador. Ou seja, Filipos era uma cidade ali de colônia romana. Passou por grandes vitórias. As pessoas provavelmente ali elas viviam de um bom estado, né? Ali de um bom status, viviam ali bem, né? E acabava ali tendo esse forte orgulho, né? O que dificultava mais, né, para ser pregado o evangelho, porque as pessoas tinham que abandonar esse orgulho, né? E também a cultura. Mas a gente vê ali que ainda foi uma das igrejas que Paulo mais elogiou, se eu não me engano, é a segunda igreja mais elogiada da Bíblia, né? Ali do Novo Testamento que a gente encontra. Então não é mais que Tessalônica, né? Apesar disso, os filipenses mostraram fiéis desde o início. Eles foram os primeiros a sustentar financeiramente o ministério de Paulo, mesmo quando outras igrejas não o fizeram. A gente pode ver aqui em Filipenses 4, dos versículos 15 ao 16, o seguinte, a partir do versículo 15. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade.
Então, essa igreja foi ali, né, uma das primeiras a sustentar ali Paulo financeiramente, ajudando ali com alimento, essas coisas. E nessa carta, Paulo também cita que eles ajudaram mais uma vez, né? Por isso que ele cita que eles se lembraram dele, de fato já se lembravam, só que eles não tiveram a oportunidade de estar ali ajudando financeiramente, né? Mas também eles ajudavam provavelmente com orações, né? Pregação da palavra e assim sucessivamente, né? Dando prosseguimento, e também foram parceiros constantes em oração e preocupação com sua missão. A carta é, em muitos aspectos, uma resposta ao envio de Epafrodito, que foi da parte da igreja levar ofertas e consolo a Paulo quando ele estava preso. A gente encontra aqui, nessas duas passagens, Filipenses 2:25 e Filipenses 4:18, onde Paulo cita ali que Epafrodito, né, foi, né, ali, lá na igreja e voltou, né, trazendo ali coisas que eles acabaram, né, ofertas ali, suprimentos para que Paulo ele pudesse é, provavelmente comprar um alimento, também ajudar ali na obra, né? A gente sabe que Paulo gastava também dinheiro na obra. E assim, né? Todos colaborando no evangelho, né? Isso é um exemplo, né? A igreja ali de Filipos, né? É, essa ajuda financeiramente quando se torna realmente necessário, né? Ajuda para fazer viagens e missões de batismo, ajuda para ajudar algum irmão que tá ali passando por dificuldade. A gente vê que a igreja, essas igrejas, elas eram de fato muito cooperadoras, embora tivessem seus erros, né? Elas se auxiliavam umas às outras. Lendo aqui a passagem de Filipenses 2:25, a gente encontra assim: Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro nas lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Então a gente vê aqui, né, que Paulo ele menciona ali de Epafrodito, que eles enviaram para atender às necessidades de Paulo, para ajudar ali nas dificuldades dele. E aí provavelmente ele foi novamente, né? Ele trouxe suprimentos, foi novamente, provavelmente voltou novamente, né? E a gente encontra aqui na passagem de Filipenses 4, versículo 18: Recebi tudo, e o que tenho é mais que o suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Também interessante é que a gente vê que a igreja, ela se preocupava com Paulo, né? Ela se preocupava ali com Paulo, mas também com aqueles que pertenciam, né? Que a pertenciam. E assim, iam se ajudando uns aos outros. O capítulo 4 ele marca a conclusão da carta e apresenta conselhos finais, exortações, a unidade e a alegria no Senhor, uma advertência contra a ansiedade e, por fim, um agradecimento muito comovente pela generosidade dos filipenses. No entanto, Paulo faz algo notável. Ao agradecer pela oferta recebida, ele aproveita a ocasião para ensinar algo ainda mais profundo, que sua alegria e contentamento não estavam condicionados à ajuda material, mas à força que ele encontrava em Cristo. A generosidade dos filipenses era bem-vinda e motivo de louvor a Deus, mas não era o que sustentava sua paz interior. Essa lição se torna especialmente poderosa quando lembramos que Paulo escreve essas palavras de dentro de uma prisão, privado de liberdade, com limitações físicas e incertezas quanto ao seu futuro. Então, a gente vê que Paulo ele se mantinha alegre, se mantinha feliz, se mantinha ali, né, satisfeito, mesmo dentro de uma prisão, né? Isso é um exemplo para cada um de nós, né? A gente se contentar ali, né, pelo que nós temos, vemos ali a situação dos apóstolos, né, e vemos ali que hoje nós temos praticamente uma liberdade para pregar o evangelho. Então, o que os apóstolos passaram, né, não se compara ao que passamos hoje. Então, fica exemplo para cada um de nós, né, principalmente aqui para mim, que tô aqui, né, trazendo aqui esse estudo. É, aqui, dando prosseguimento, né? Essa lição se torna especialmente poderosa quando lembramos que Paulo escreve essas palavras de dentro de uma prisão, privado de liberdade, com limitações físicas e incertezas quanto ao seu futuro. É nesse cenário que surgem os versículos 10 ao 13, né? Ao 13, onde o apóstolo compartilha
seu aprendizado sobre o contentamento. Ele afirma que aprendeu com o tempo e com a experiência a viver satisfeito tanto na escassez quanto na abundância. Seu testemunho pessoal se torna em ensino prático. O segredo de uma vida cristã estável não está nas circunstâncias externas, mas na força que vem de Deus. Claro que isso não é algo ali do dia para a noite, né? Ou da noite para o dia. Isso exige tempo. Vai exigir tempo e vai exigir prática. Nós tentarmos exercitar a gratidão, né? Quando nós exercitamos a gratidão, a gente exerce também o contentamento diante de todas as situações, né? Pois a gente sabe que tudo que ocorre na nossa vida é basicamente para o nosso melhor, né? Deus ali, ele permite, né? Que certas coisas possam vir ali em nossas vidas, né? Deus ali, ele permite que coisas, né? Não deem certo. Às vezes também dá certo. Mas é tudo Deus ali decidindo o melhor para cada um de nós, né? Por isso que a gente também não deve ali estar triste por meio do ambiente, né? Essas coisas. Paulo ele traz essa exortação para que nós fiquemos, né, ali alegres e constantes, contentes ali, né, constantemente perante toda situação. Por isso que ele fala, né, tudo posso naquele que me fortalece, mas a gente vai se aprofundar mais nessa passagem, né? É uma passagem ali que acabam utilizando ali de maneira, né, não que seja errado a interpretação que utilizam, né, de fato. Se Deus assim permite, a gente pode obter ali bens materiais, a gente pode adquirir algo, mas não era isso que Paulo estava querendo dizer aqui. O famoso versículo tudo posso, é, ah, só prosseguindo aqui, né? Seu testemunho pessoal se transforma em ensino prático. O segredo de uma vida cristã estável não está nas circunstâncias externas, mas na força que vem de Deus. O famoso versículo tudo posso naquele que me fortalece não é, como muitos interpretam, uma declaração de poder ilimitado, mas uma confissão de dependência e suficiência em Cristo, especialmente nas provações. Nesse estudo, portanto, propomos-nos a examinar com cuidado Filipenses 4, dos versículos 10 ao 13, buscando compreender seu verdadeiro significado à luz do contexto em que foi escrito. Nosso foco será entender o que é o contentamento cristão, como Paulo aprendeu a vivê-lo e como esse ensino pode ser aplicado às nossas vidas hoje. O objetivo não é fazer uma exortação dura ou corretiva, mas oferecer uma instrução que ajude a fortalecer a fé, especialmente em tempos de escassez, incerteza ou mudanças. Mais do que uma frase de impacto, tudo posso naquele que me fortalece, se revela como um testemunho de humildade, aprendizado e maturidade espiritual, que possamos ser conduzidos como Paulo a confiar plenamente na suficiência, né, de Cristo, independentemente das circunstâncias. Então, essa aqui é a introdução, né? Apenas abordando ali um pouco, né, do que Paulo ali estava passando, o que essa carta tem ali a nos trazer. Esse é o contexto aqui de Filipenses, né? Agora a gente vai partir aqui para examinação aqui, né, dessa passagem, né, do versículo 10 ao versículo 13, abordando aqui, né, primeiramente aqui os versículos 10 a 11. Ajuda dos irmãos na obra, adaptando-se a qualquer circunstância. Então, lendo aqui, Filipenses 4, 10 a 11, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Ao escrever essas palavras, Paulo demonstra uma postura de gratidão, mas também de sensibilidade e maturidade espiritual. A igreja de Filipos já havia demonstrado cuidado por ele anteriormente. A gente pode ver isso em Filipenses, nos versículos 1 ao 5, e Filipenses 4, dos versículos 15 ao 16. Mas por algum tempo não teve como fazê-lo novamente, talvez por falta de recursos, distância geográfica ou dificuldades locais, né? Eles se lembravam, mas provavelmente não tiveram ali ou tempo, ou então a disponibilidade ali para estar fazendo, trazendo essa ajuda, né, ali para Paulo, né? Talvez ali ou por falta de recursos, distância geográfica ou dificuldades locais mesmo ali entre a igreja, né? Quando ele diz que renovaram o seu interesse por mim, reviveu, né, a lembrança que eles tinham dele, né? Que isso aqui fica na ACF, né? Na Almeida Corrigida Fiel. A ideia é semelhante a uma planta que brota novamente após um período de seca. Em outras palavras, o carinho e a generosidade dos filipenses nunca morreram, apenas não haviam tido ocasião para expressar até aquele momento
Agora, com a chegada de Epafrodito trazendo a oferta, conforme Filipenses 2:5, 25 e Filipenses 4:18, esse cuidado floresceu novamente. Através de Epafrodito ali, eles tiveram a oportunidade de levar suprimentos ali para Paulo. É importante notar que Paulo reconhece o amor da igreja sem exigir ajuda, né? Ele mesmo cita ali, né, que não para pedir ajuda, né? Mas a gente pode ver aqui, né, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, né? Então ele diz aqui, né, e cita isso não para pedir ajuda, mas para expressar o carinho, né, ali pela igreja, né? E sem cobrar, né? Ele vai ali sem cobrar, sem manipular emoções, algo que a gente encontra muito ali no sistema religioso, né? Gente ali de doutrinas que pregam, né, para trazer ali dinheiro para a igreja, né? A gente vê ali diferença, né? Os apóstolos, eles não cobravam, né? Eles não cobravam nada, não cobravam dízimo, não cobrava nada disso. Existia ali, era a oferta voluntária, né? A gente vê aqui mesmo em Filipenses. O que é que eles estão aqui fazendo, né? Eles estão dando uma oferta voluntária. Não foi porque Paulo pediu. Paulo mesmo aqui não tá nem cobrando eles, né? Mas foi algo totalmente voluntário da parte ali dos filipenses, né? Oferecer essa ajuda. Dando prosseguimento, ele se alegra, mas no Senhor, isto é, seu regozijo não está fundamentado apenas em ajuda material, mas no que aquilo representava. Frutos espirituais do Evangelho operando naquela comunidade cristã. Paulo vê mais do que uma oferta, ele vê evidências de fé viva, de comunhão, de serviço mútuo e do amor de Deus sendo operado entre os irmãos. Isso nos ensina que a verdadeira gratidão cristã não está voltada apenas para o que recebemos, mas para o que aquilo revela sobre a ação de Deus no meio do seu povo. Então, bem interessante aqui, né? A oferta voluntária aqui dos filipenses, né? A ajuda dos irmãos na obra, né? Embora a gente tem alguns, né, ali, eu mesmo ali, né, não tenho um ofício, não tenho um trabalho ali para estar adquirindo ali dinheiro para ajudar a igreja, eu posso ajudar de outras formas, seja por meio de um estudo, seja por meio da oração, há várias formas ali de trabalharmos e cooperarmos no evangelho, né, e principalmente ali na divulgação do evangelho do reino. Mas a cooperação, ou seja, a oferta voluntária ali na igreja, também é uma maneira de estar cooperando com o evangelho, né? A gente pode ali ajudar, auxiliar, né, a ajudar algum irmão que está passando dificuldade, talvez viagens em missões ali para batismo. Há várias formas ali da gente acabar auxiliando na igreja, né? E partindo para o versículo 11, diz assim: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Bem interessante aqui, né? Paulo aqui citando que ele aprendeu a se adaptar, ou seja, a passar por qualquer situação, né, por qualquer problema ali, né, de maneira ali contente, né, a gente pode dizer. É bem interessante aqui, até porque essa carta, né, mesmo que Paulo tenha escrito na prisão, ela é uma carta conhecida como a carta, né, a carta da alegria. A palavra alegria é muitas vezes citada aqui nessa passagem. A gente vê ali Paulo escrevendo numa prisão, né? Ele aprendeu a se adaptar mesmo na prisão e ainda estava alegre ali, mesmo que numa prisão, né? Interessante isso. Esse versículo ele é fundamental para compreendermos o espírito com que Paulo escreve essa carta. Ele quer deixar claro que não está escrevendo motivado por necessidade urgente ou desespero material. O contentamento que Paulo alcançou não é uma mera aceitação passiva da falta, mas uma satisfação consciente e espiritual, independente das circunstâncias externas. A palavra grega usada para contentar-me é essa palavra aqui, né, que a gente encontra no grego, que tem o sentido de suficiência interior, de não depender de recursos externos para manter a paz e a firmeza do coração. Eu acho que eu cheguei a pegar aqui essa palavra em grego. Só um momento. É, eu acho que eu não cheguei a pegar, mas dá pra pegar aqui. É, a gente pode pegar aqui, ó. 4 11 no grego. Partindo aqui para pegar a palavra aqui.
É, contentar-me e contente. Aqui, ó. Autarquias. É suficiente para si mesmo, forte bastante é o que produz suficiente para não necessitar de auxílio ou apoio, independente de circunstâncias externas, contente com sua sorte ou fortuna. Eu tive aqui que Paulo estava afirmando, né, que ele tem essa suficiência interior, né, de não depender de recursos externos para manter a paz e a firmeza no coração. Paulo, ele não precisava, né, se ele estava passando por dificuldade, ele ainda permanecia com essa paz no coração, né. Essa expressão era usada na filosofia estoica, mas Paulo a ressignifica. Não se trata de autossuficiência filosófica, mas de uma suficiência que vem de Cristo, como ele afirma no verso 13, né? Observe ainda o termo aprendi. Ele não diz nasci assim ou sempre fui desse jeito. Ele aprendeu. Isso nos lembra que o contentamento não é instantâneo, nem automático, não é algo da noite pro dia ou do dia pra noite, não é algo que vai acontecer ali automaticamente ou né, assim, de maneira rápida, né? É algo que a gente tem que estar exercitando, o contentamento diante daquilo que nós já possuímos, né? Mas principalmente o contentamento de nós já termos ali, né, ao nosso Deus e ao seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, né? Já possuímos. Quando possuímos a isso, nós possuímos a tudo, né? Basicamente é tudo que nós precisamos para nossas vidas. E de fato é difícil sim permanecermos ali contentes, assim, né? Ter esse contentamento, né? Diante do que nós possuímos, porque de fato o coração humano ele é um coração que tende, né, a ter esses desejos de querer cada vez mais e mais, mas a gente tem que controlar esses desejos para acabar, né, não errando. É um processo, um fruto cultivado na alma pela experiência com Deus e pela obediência no meio das provações. Então, dessa forma, a gente vai ali cada vez mais aprendendo a sermos contentes com o que já possuímos, né? É necessário que nós venhamos exercitar para assim aprendermos. Paulo ele foi instruído por Deus no contentamento, tanto quanto teve fartura, tanto quanto quando teve escassez. Sua confiança não estava nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus, no propósito do Evangelho e na suficiência do Senhor para sustentá-lo em tudo. Esse aprendizado é precioso para o crente. Quantos vivem dependentes do si? Se eu tiver mais dinheiro, serei feliz. Se a minha vida melhorar, serei grato. Se tudo der certo, glorificarei a Deus. Não que seja errado, né? De fato, a gente pode ver, não, se eu conseguir aquele emprego ali, vai ser bem interessante, vou conseguir aqui ter uma vida mais estável. De fato, não é errado a gente usar o se. Só que o melhor é a gente apresentar a Deus, né? Melhor a gente pedir a Deus, mas também aprender a sermos contentes, né? Por exemplo, se eu quero um computador melhor, eu peço a Deus. Se assim ele permitir eu possuir um computador melhor, né? Assim possuirei. Mas aí eu tenho que ver porque eu já possuo, né? Ver e me contentar com o que eu também já tenho, né? Ver se realmente é necessário aquilo, ou se é vaidade, né? A gente sabe que a gente sempre vai estar ali querendo um pouco melhor, né? A gente sabe. Mas tudo vem ali na permissão de Deus, né? Tudo ali vem da permissão de Deus. Se assim ele permitir, a gente vai acabando possuindo, né? Mas, mas dando prosseguimento aqui, né? Apenas abordando essa questão do si, né? Mas prosseguindo aqui, a gente encontra Paulo, né? Ele ensinando o oposto, né? Que ele aprendeu a estar contente com o que tenho, né? Ou em qualquer situação, independente se é fartura, independente se é, né, ali na falta. Isso não é conformismo, mas é maturidade espiritual. Então, interessante aqui, né? Essa passagem, esses versículos 10 e 11, né? Paulo aqui ensinando que aprendemos ali que ele aprendeu ali a se contentar, né? Em toda e qualquer situação. Trazendo aqui aplicações práticas do ensino de Paulo, a gratidão real, ela não depende de abundância. Paulo se alegra mesmo diante de privações, porque enxerga as manifestações da graça de Deus nos detalhes. Ser grato apenas quando tudo vai bem é fácil. O desafio é manter a gratidão quando as coisas parecem difíceis. A gente vê ali, os apóstolos eram açoitados. Jesus mesmo, né, foi ali, se sacrificou por nós e mesmo assim, né, expressava a gratidão a Deus. Os apóstolos sofriam, padeciam aflições, mesmo assim agradeciam a Deus. Então a gente vê, né, quando tudo vai bem é fácil a gente agradecer. Mas o desafio, né, é difícil manter a gratidão quando as coisas parecem difíceis.
Aí que a gente também exerce, né? Não que quando tá tudo indo bem, quando a gente agradece, a gente também tá exercitando ali o contentamento. Mas quando as coisas parecem difíceis e a gente exerce a gratidão, aí nós estamos exercendo o contentamento, né? E ainda mais, né? A gente desenvolve cada vez mais e assim a gente vai aprendendo, né? A nos mantermos contentes perante toda e qualquer situação. O segundo ponto aqui. O contentamento ele é aprendido. Não se trata de uma emoção automática, é cultivado por meio do relacionamento com Deus, de provações enfrentadas com fé e da confiança diária de que o Senhor é suficiente, ou seja, é algo que a gente vai aprendendo ali com o tempo, né? Por meio desse relacionamento com Deus, né? Ao nos relacionarmos, buscarmos cada vez mais a Deus, passando por dificuldades, passando por aflições, a gente vai cada vez mais ali aprendendo a sermos contentes perante toda situação. O terceiro ponto, a fé verdadeira nos liberta da ansiedade material. Paulo, ele não se desespera por falta, nem idolatra a fartura. Ele está centrado, né, em Cristo, não nas condições. Isso é um desafio para o crente moderno, não exposto ao consumismo, à comparação constante e à insatisfação permanente, né? Jesus mesmo ensina, né, ali e, né, para não ficarmos ali, né, ansiosos com o que teremos de comer, com o que nós teremos de vestir. Ele mesmo exorta que são gentios que buscam essas coisas, né? Pelo contrário, ele nos ensina, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Com o tempo, se assim Deus permitir, a gente vai adquirindo tudo aquilo que a gente vai necessitando, né? Mas devemos primeiro buscar o reino de Deus, e aí sim, né? Deus ali nos auxiliará também nessa questão material. Partindo para o último ponto aqui dessas aplicações práticas do ensino de Paulo, podemos citar a generosidade, que é o fruto de maturidade espiritual. A igreja de Filipos não ajudava Paulo apenas por obrigação, mas por amor, zelo e consciência de missão. Ou seja, era por amor que eles auxiliavam, né? Eles viam que Paulo estava passando ali algumas dificuldades, alguns problemas, e por amor, né, ali, né, ajudava a Paulo, né? Ou seja, não era por obrigação, né? Não era como os fariseus ali, né, que se achavam, né, ali por estar fazendo as coisas. Não, eles faziam por amor, né? Não era pra se exaltar. Olha como eu dou oferta voluntária, olha como o tanto que eu ofereci aqui, olha, eu ajudei a Paulo. Eles não faziam isso, né? Era pra demonstrar um amor ali para com Paulo, né? Demonstrando esse amor entre irmãos, né? Inclusive o amor ali é o cumprimento da lei, né? Bem importante. Então, dar-se, dar se tornou para eles um privilégio e não um fardo. Eles se alegravam em ajudar ali, né? Por meio ali, claro que também de maneira espiritual, seja por oração, mas também ali de maneira financeira. Nós podemos perceber que o contentamento cristão, à luz dessa passagem, não é indiferença da dor, nem alienação da realidade, mas uma firme confiança no caráter de Deus, na provisão que ele traz, né, e na paz que ele concede, independentemente do momento vivido. Esse é o caminho que Paulo trilhou, e é o mesmo caminho que os crentes de hoje são chamados a seguir, não com pesar, mas com esperança e paz. É importante que nós venhamos ali, né, a andarmos ali contentes com o que nós já possuímos. Só um momento, irmãos. Dando prosseguimento aqui, é, a gente pode ver aqui o contentamento diante de qualquer situação. Isso no versículo 12. Então a gente finaliza aqui os versículos 10 e 11, né? Ele traz muitos ensinos ali sobre o contentamento e a ajuda dos irmãos na obra. Partindo aqui agora para o 12, que é o contentamento diante de qualquer situação, Paulo ele cita assim em Filipenses 4, versículo 12: Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E na Almeida Corrigida Fiel, a gente encontra assim: Sei estar abatido e sei também ter em abundância, em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade.
Esse verso, ele aprofunda o que foi instruído no versículo 11. Aqui o apóstolo Paulo não apenas declara que aprendeu o contentamento, mas nos convida a olhar mais de perto o currículo espiritual pelo qual ele foi instruído por Deus. Né, o currículo que é espiritual, né, que a gente pode ver ali o currículo, né, das pessoas ali, né, o nosso... Quando a gente trilha ali a caminhada cristã, né, a gente vai ter no nosso currículo ali, né, nossos acertos, os nossos erros. Então é interessante aqui trazer essa comparação aqui, né, o currículo espiritual pelo qual ele foi instruído por Deus. Partindo aqui para o primeiro ponto, né, a gente vai abordar aqui em 4 pontos, né, mas partindo aqui para o primeiro, sei estar abatido e sei também ter em abundância. A palavra grega para abatido é tapeinou, né, que significa ser humilhado, levado à humildade por experiências de escassez, sofrimento ou desprezo. Paulo passou por inúmeras situações, né? Assim, a gente pode citar aqui fome, frio, prisão, rejeição, perseguição, naufrágio. Isso a gente encontra tudo lá em 2 Coríntios 11, dos versículos 23 ao 27. Mas nessa mesma passagem ele diz, sei, né? É... Perdão, é aqui no versículo de Filipenses, não é aqui de Paulo, né? Mas aqui ele cita essas dificuldades, né? Mas ele mesmo diz, né? Sei, ou seja, aprendi a passar por isso. Paulo, ele aprendeu a passar por todas essas dificuldades, né? Ele aprendeu ali a se manter contente diante de tudo isso, né? Somente trazendo aqui a palavra em grega, né? Que tá ali, traduzindo aqui, a gente pode ver, né? O significado, eu faço, eu rebaixo, humilde, humilho, passar, estou humilhado. De tapeinos, né, deprimir, figurativamente, né, humilhar na condição ou no coração. Então, tem esse sentido de humilhação, né? Uma condição humilde. Isso que Paulo estava querendo dizer, né? Abatido aqui, sei estar abatido, ou seja, sei estar humilde, né? Que significa sei estar humilhado. Por outro lado, ele também sabia viver na abundância, e isso é igualmente importante, porque muitos são corrompidos não pela falta, mas pela fartura, né? A gente tem que ter de fato esse cuidado, né? Temos que ser fiéis no pouco, para assim também sermos fiéis no muito, né? Porque vai ter momentos que a gente vai acabar tendo fartura, momentos que a gente vai acabar ali tendo vitórias, mas da mesma forma que a gente era fiel ali no pouco, né, nos problemas, a gente também tem que ser fiel ali no muito, né? Quando as coisas estão dando certo, a gente também tem que ter essa fidelidade para com o nosso Deus, né? E por isso que prosperidade a gente também tem que vigiar, né? Porque a prosperidade, ela pode gerar orgulho, apego ao mundo e a perda do zelo espiritual, né? Temos que de fato ter esse cuidado, né? Cada um de nós, né, devemos ali ter o cuidado para não perdermos esse zelo espiritual, né? E nem nos apegarmos ao mundo, mas buscarmos ali ao nosso Deus. Mas Paulo, ele não se deixou dominar por nenhuma dessas realidades. A gente encontra aqui em Provérbios 30, do 8 ao versículo 9, um ensino bem importante, um ensino bem interessante, na verdade, né? Que diz assim o escritor: mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Ou seja, né? Me dê somente aquilo que eu necessito, né? Dá-me apenas o alimento necessário. Se não tendo demais, né? Se ele tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria quem é o Senhor, ou seja, ele se encheria de orgulho e acabaria abandonando a Deus. Mas se ele ficasse pobre, ele poderia vir a roubar, desonrando assim o nome de Deus, né? O salmista, ele traz aqui, perdão, o salmista não, o escritor aqui de Provérbios, ele traz aqui um ensino, né, de que pedimos ali somente a Deus o que nós necessitamos, né, para que a gente não venha o abandonar, mas que a gente também não venha ali, né, o desonrar, né, por estarmos ali passando problemas. É o que o salmista traz aqui, perdão, novamente, né, o escritor de Provérbios aqui traz para nós aqui nessa passagem de Provérbios 30, do versículo 8 ao 9. Esse texto ilustra exatamente a sabedoria de viver com equilíbrio, tanto na falta como na abundância. Depender do Senhor. Dependemos de Deus. Então, é isso aqui que Paulo está querendo expressar quando ele diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Partindo para o segundo ponto, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído.
O termo aqui traduzido como instruído é mueô, que carrega a ideia de ter sido iniciado, introduzido no segredo por meio de experiência espiritual, ou perdão, pessoal. Trazendo aqui a palavra mueô, a gente encontra aqui, né? Mueô, que vai trazer esse significado, né? Essa ideia de ter sido iniciado e introduzido no segredo por meio de experiência pessoal, né? A gente vê aqui que o significado eu inicio, eu instruo, passe, eu sou disciplinado, aprendendo uma lição. A gente encontra aqui, ó, corretamente, fechando os olhos e boca para experimentar o mistério. Revelação misteriosa, né, iniciada na maravilhosa ou revelação misteriosa. Então, tá trazendo aí esse ensino, né, de ter sido introduzido, né, ali nesse segredo, ter sido iniciado, né, por meio dessa experiência pessoal, né, ali de saber, né, passar ali por toda e qualquer situação, né. Era uma expressão usada em contextos de iniciação em mistérios profundos, a palavra mueó. Paulo a aplica à sua vida espiritual. Ele foi iniciado no mistério do contentamento cristão, não por revelações místicas, mas pelas experiências reais com Deus em todas as fases da vida. Isso mostra que o contentamento cristão não é algo teórico, mas aprendido na prática da vida com Deus. Não se trata de fingir que está tudo bem, nem de negar a realidade, mas de confiar em Deus no meio da realidade, seja ela qual for. A gente encontra aqui em Romanos 5, dos versículos 3 ao 5, dessa forma. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, nós ali aprendemos também a nos gloriarmos, a permanecermos contentes, mesmo perante os problemas. É algo ali interessante, né? Isso vai ser ali por meio de, né? Inclusive, se eu não me engano, essa passagem tem uma tradução que diz ali, né, que produz experiência. Deixa eu só pegar aqui é, Romanos 5, do 3 ao 5. A gente encontra assim, é, aqui, ó, na versão Almeida Corrigida Fiel. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência. Então, vai produzindo ali a experiência quando nós passamos por tribulações, por dificuldades. E assim, né, nós vamos ali cada vez mais aprendendo, né, a nos contentarmos ali perante todas as dificuldades, todas as adversidades, todas as situações. Dessa forma, a gente vai tendo ali uma progressão espiritual. Essa sequência mostra como Deus trabalha na vida do crente através das adversidades, produzindo não desânimo, mas firmeza e esperança. Foi esse processo que moldou o coração de Paulo e assim ele aprendeu, né, ali a ser contente perante toda e qualquer situação. Finalizando o ponto 2, né, onde em todas as coisas ele está instruído, ou seja, né, ele aprendeu ali, né, a viver ali de maneira contente perante todas as adversidades. É isso que ele está aqui trazendo. No versículo 3, no ponto 3 a gente vai abordar tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Aqui Paulo ele repete a ideia de modo enfático, ampliando o contraste. Ele conheceu o sabor da fartura e a dor da fome, a segurança da abundância e a vulnerabilidade da necessidade. No entanto, ele não se deixou mover por essas circunstâncias. Paulo não vivia sob a ditadura da situação, ou seja, ele não ficava ali, né, sofrendo por causa da situação. Ele sabia que o seu sustento verdadeiro não vinha da circunstância, mas da fidelidade de Deus. Ele reconhecia que Deus era tudo o que ele precisava, reconhecia que Deus ali era, já era, né? Ter a Deus já é ter fartura. E é bom, né, que cada um de nós, né, principalmente a mim, venhamos a reconhecer isso também, né? Sim, da mesma forma que Paulo expressou e demonstrou isso, né, ali de coração mesmo, né, tendo ali um amor, né, para com Deus, a gente deve também, né, ali procurar exercer isso. Lendo 1 Timóteo 6, dos versículos 6 ao 8,
a gente encontra assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Então, né? Só pelo fato da gente acordar todos os dias, poder levantar, buscar melhorar e fazer as demais coisas que a gente tem ali diariamente, isso já mostra o quão abençoado nós somos, né? Isso já mostra ali que nós somos amplamente abençoados. Então, tendo tudo isso, que a gente esteja contente, né? Paulo tá trazendo isso lá em Timóteo, né? Interessante aqui, né? Essa passagem completa, essa aqui de Filipenses 4, né? Ela dá ali o sentido de completude, né? Ela completa ali e dá um sentido maior a essa passagem aqui de Filipenses 4, dos versículos 10 ao 13. Interessante. 1 Timóteo 6, dos versículos 6 ao 8. Essas palavras escritas por Paulo ao jovem Timóteo ecoam a mesma lição. A verdadeira riqueza está em viver com o necessário e com o coração satisfeito em Deus. Trazendo aqui algumas aplicações práticas do ensino de Paulo, a gente vai abordar aqui 4 pontos. O primeiro é: o contentamento é fruto de um coração instruído por Deus. Ou seja, né, quando demonstramos o contentamento, demonstramos ali fruto de um coração instruído por Deus, que não é resultado de pensamento positivo ou fuga da realidade, mas de comunhão constante com Deus, aprendendo a confiar em sua provisão e vontade. Quando exercemos a fé em Deus, a gente aprende a ter essa, né, a confiar nele, né? Quando temos a fé, quando depositamos toda a nossa confiança em Deus, a gente aprende a confiar em Deus e na sua provisão, né? Sabendo que certamente ele nos ajudará no momento certo. Partindo para o segundo ponto, as provações e as bênçãos são parte do treinamento de Deus, ou seja, a partir delas a gente vai ali exercer, né, a experiência e assim cada vez mais a gente vai exercendo o contentamento. Ambas revelam onde está nossa confiança. O sofrimento nos ensina a depender, a abundância nos ensina a não nos desviar. Então, o sofrimento, ele nos ensina ali, quando passamos por sofrimento, ele nos ensina a dependermos de Deus. Mas a abundância, ela leva ali, né? Ela quer levar a gente a se desviar. Mas ela pode, na verdade, se nós ali com um desejo maior, com materialismo, né? A gente pode acabar se afastando. Mas a abundância, ela também nos ensina a não nos desviarmos, né? Sofrimento a depender e a abundância a não nos desviar. É isso que a gente vai aprendendo ali também por meio das bênçãos e provações. O terceiro ponto: a suficiência cristã não vem das circunstâncias, mas da presença de Deus. Como Paulo dirá no verso seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou tudo posso naquele que me fortalece. Ele aprendeu isso na prática. Deus é suficiente em toda e qualquer situação. O equilíbrio espiritual é um sinal de maturidade. Não se deixe exaltar pela fartura nem se abater pela escassez. Isso não significa ser insensível, mas ter o coração ancorado em Deus e não nas variações da vida. É interessante aqui aprendermos, né, a nos adaptarmos e termos contentamento diante de qualquer situação. Bem interessante aqui o versículo 12. Agora, partindo aqui para o verso aqui, né, o verso de destaque hoje, né, que inclusive é o título dessa pregação, Tudo Posso Naquele que Me Fortalece. A gente vai abordar aqui o versículo 13 e ver ali, né, o real significado à luz da Bíblia, né, ali, à luz da palavra de Deus, né. Veremos ali o que Paulo está querendo expressar diante, né, aqui dessa afirmação aqui no versículo 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Este é, sem dúvida, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia e amplamente citado em diversos contextos. Contudo, é igualmente um dos mais mal interpretados, especialmente quando separado de seu contexto imediato. Muitos utilizam essa frase como um tipo de lema de triunfo pessoal, como se Paulo estivesse dizendo que o cristão pode realizar qualquer sonho, alcançar qualquer objetivo ou vencer qualquer desafio terreno por meio da força de Deus. Não que isso seja errado e não que esteja errado, né, ali, essa interpretação. De fato, se assim Deus permitir, a gente pode realizar, sim, qualquer sonho, desde que ele seja alinhado com a vontade de Deus, qualquer objetivo, desde que seja alinhado com a vontade de Deus, e vencer qualquer desafio terreno, desde que seja alinhado
com a vontade de Deus, através dessa força que Deus nos concede, a gente pode vencer. Mas não é isso que Paulo está querendo trazer nessa passagem. Embora Deus ele possa sim nos capacitar em muitos aspectos da vida, essa não é a principal mensagem que Paulo está transmitindo aqui. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele não está trazendo esse triunfalismo aqui material. Ele está querendo dizer outra coisa que a gente vai meditar aqui agora, no versículo 13. O contexto ele nos leva a um entendimento mais profundo, centrado não em conquistas externas, mas em uma realidade interior, transformada pela graça e força no Senhor. Para compreender o que realmente significa tudo posso naquele que me fortalece, é essencial lembrar onde Paulo estava e o que estava vivendo ao escrever essa carta. Então a gente tem que ver ali o contexto, temos que ver ali onde Paulo se passava, o que ele estava vivendo, para assim trazermos ali o que Paulo está querendo realmente falar por meio desse versículo, né? E o que é que a gente encontra? Ele se encontrava preso, sob custódia do Império Romano, sem garantia sobre o seu futuro. Ainda assim, essa carta é marcada por um tom de profunda alegria e gratidão e contém ênfases contínuas sobre estar alegre no Senhor, confiar em Deus e viver em paz, independentemente das circunstâncias. Então, partindo aqui para o contexto imediato, o que Paulo realmente quis dizer, a gente vai entender aqui o contexto um pouco ali do que Paulo está querendo dizer, né? Nos versos anteriores, os versículos 11 ao 12, a gente encontra Paulo, né, ali afirmando que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Tanto quando tinha muito, mas também, né, quando nada possuía. Tanto na fartura quanto na fome, tanto na liberdade quanto na prisão. O verso 13 é a conclusão dessa linha de raciocínio. Tudo posso significa que ele pode suportar, atravessar, permanecer firme e viver com contentamento diante de qualquer cenário, pois Deus é quem o fortalece. Ou seja, através de Deus que nos fortalece, a gente pode passar ali por toda e qualquer situação, né? A gente pode permanecer firme perante toda situação, seja na fome, seja na fartura, seja ali, né, na fome, na prisão, independente do que for, né? A gente pode passar tranquilamente, podemos passar na paz, porque Deus é quem nos fortalece, né? É isso que Paulo está querendo dizer, né? Quando ele cita tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, ele está basicamente querendo dizer, né? Eu posso passar por qualquer situação por meio de Deus, que é quem me fortalece. Né? É isso que Paulo está querendo expressar aqui no versículo 13, que ele pode passar ali por todo e qualquer cenário, né? Em todo e qualquer cenário, de maneira contente, por meio daquele que o fortalece, né? Ou seja, não se trata de um grito triunfalista de conquista material, mas de um testemunho de suficiência espiritual. Paulo não está dizendo que terá muita prosperidade material ou que alcançará todos os seus desejos, mas que pode passar por todas as situações da vida sem perder a fé, sem se desesperar, sem murmurar, pois a sua força não está nele mesmo, mas naquele que o sustenta. Deus, né? A gente sabe que Deus o sustenta, né? A cada um de nós. Certamente ele é o nosso auxílio. E é isso que Paulo está querendo trazer aqui no versículo 13. Partindo aqui para outro ponto que é bem interessante abordar, que essa carta é conhecida amplamente como a carta da alegria. A carta aos Filipenses é frequentemente chamada de carta, né, de a carta da alegria, e com razão. Ao longo de seus 4 capítulos, Paulo utiliza essa palavra, né, utiliza ali a palavra alegria, ou expressões relacionadas como regozijar, ou algo ali relacionado, né, cerca de 16 a 20 vezes. Interessante, né? Paulo numa prisão, ali provavelmente, né, ali a gente sabe que essas prisões, né, essas prisões de hoje em dia, né, que tem comida, que tem banheiro, tem até uma certa higiene, não. Lá era prisão, realmente ali era... Eu só me... Não me veio a palavra à mente, mas é realmente um calabouço, né? Era isso, calabouço. A gente pode até ver aqui, ó. Pesquisando aqui, né? A gente pode pegar, olha aqui, né? E aí, passando ali um monte de animais ali sujos, né, imundos, que podiam transmitir doenças. É basicamente isso aqui, ó. Não é prisão, aquelas coisinhas, né, ali, cela, tem cama, não.
É basicamente um calabouço, né? Onde Paulo ali se encontrava. E essa palavra alegria, ela é citada cerca de 16 a 20 vezes. Mesmo Paulo nessa situação, mesmo ele passando por problemas. E aqui tem todas as menções, ó. Que a gente pode aqui... Não exatamente todas, né? Mas a gente pode ver aqui que Paulo ele cita ali diversas vezes a palavra alegria, né? E esse número é impressionante, especialmente se considerarmos, né, que ele estava em condições extremamente adversas, preso e aguardando o julgamento. Ele expressava essa alegria, né? Interessante aqui. Mesmo em meio à dor e à incerteza, Paulo exorta os irmãos a manterem a alegria no Senhor como a marca da vida cristã. Isso nos mostra que a alegria que Paulo menciona não está baseada em emoções passageiras ou em circunstâncias favoráveis, mas enraizada em uma comunhão viva com Deus. A verdadeira alegria cristã é fruto de uma vida fortalecida por Deus, capaz de permanecer firme em todas as situações. Exatamente o que Paulo expressa no versículo 13. Interessante, né? A carta da alegria. Mesmo Paulo ali perante essa situação realmente ali adversa, uma situação realmente desagradável, essa carta é conhecida como a carta da alegria, né? E Paulo ali alegre também, né, de estar falando ali com os irmãos através dessas cartas. E partindo aqui, né, para o antepenúltimo aqui tópico, a força que nos sustenta, uma graça contínua. O verbo fortalece, no grego, né, é aqui a palavra em grego, e a sua pronúncia, né, ou transliteração, transmite a ideia de alguém que está sendo continuamente fortalecido por outro, né. A gente pode pegar aqui a palavra no grego, aqui, tá aqui a palavra, a gente pode ver aqui, ó, eu encho de poder, fortaleço, faço forte, ele tem capacitar, a gente pode pegar aqui, tornar forte, dotá-lo de força, se fortalecer, parecer força, ser fortalecido, aumentar em força. É essa palavra que a gente acaba aqui encontrando, né? Embora aqui seja indo no amor, a gente pega aqui, né, essa passagem, só pegar ela aqui, né? É o Filipenses 4, do 13. Aquela é apenas ali, né, uma... se eu não me engano, é a palavra que dá origem, né? Mas a gente encontra exatamente essa palavra que aqui foi colocado na apostila, né? Que é essa endinamont. A gente encontra bem aqui. Mesma palavra, como a gente pode ver aqui, né? Que é ter essa força, ser forte, em plena saúde, vigor. Interessante, né? Ser capacitado. Essa palavra, ela transmite a ideia de alguém que está sendo continuamente fortalecido por outro. Paulo, ele não está falando de uma força natural ou de um esforço pessoal para aguentar firme. Ele está dizendo que existe uma ação contínua e constante de Deus em sua vida, infundindo ânimo, firmeza, consolo e poder para viver de modo digno, ainda que o mundo desabe ao seu redor. Essa mesma verdade aparece em outras passagens paulinas, como a gente pode encontrar aqui várias passagens que Paulo afirma isso. 2 Coríntios 12, do versículo 9a ao versículo, né, na verdade, o versículo 9a e o versículo 10b, a gente encontra Paulo aqui clamando, né, o contexto ali, Paulo ele clamando a Deus para que o espinho da carne, né, ele teve ali uma série de revelações, né, teve ali uma visão, né, ali, na verdade, né, ele teve ali uma série de visões, e aí ele pede para que o espinho na carne dele viesse ali a ser, né, removido, mas Deus nega, né? E ele fala: a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? E aí Paulo afirma: porque quando estou fraco, então sou forte, né? Há uma força ali de Deus, né, em meio a nós, né, ali perante a nossas dificuldades. E quando nós estamos fracos, é aí que nós somos fortes. E em Efésios 6, do versículo 10, a gente encontra assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E 2 Timóteo 4, versículo 17, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação. Esses textos, eles mostram que a verdadeira força que sustenta o cristão
não vem de si mesmo nem do ambiente, mas da presença constante de Deus. Paulo, ele aprendeu em seu caminhar com Cristo que a graça de Deus é suficiente para mantê-lo de pé em todas as fases da vida, na escassez ou na fartura, na liberdade ou na prisão. Né? Interessante aqui essa graça contínua, essa força que nos sustenta, né, a permanecermos firmes ali, permanecermos obedientes e firmes até o fim. Não é a capacitação nossa, não é Deus quem não somos nós ali, né, que não temos a força para continuar. Certamente essa força não vem de nós, né? É capacitação ali da parte do nosso Deus, né, que permite com que a gente possa perseverar até o fim, né, nos auxiliando, né, para seguir nessa caminhada cristã que de fato não é fácil, é bem difícil, por isso que o caminho é estreito, né? E partindo aqui para o último versículo, para partir para a conclusão, né, desse tópico, né, na verdade é o último ponto aqui, né? O que realmente significa tudo posso. A gente vai ver o real significado, né? Embora a gente já tenha abordado. Diante disso, precisamos entender com maturidade o que essa frase quer dizer, né? Tudo posso não é uma autorização divina para conquistar tudo o que se deseja, mas uma declaração de fé de que o cristão pode enfrentar tudo o que a vida trouxer, com um contentamento, paz, firmeza e alegria, porque está firmemente sustentado em Deus. Ou seja, ele pode passar por toda e qualquer situação com alegria, com contentamento, com paz e firmeza, né? Por estarmos ali firmados em Deus. É isso que Paulo está querendo trazer aqui. E não a autorização ali divina para conquistar tudo o que nós desejamos, né? A força que vem de Deus não é apenas para alcançar, mas para suportar, resistir, perseverar, manter-se fiel, não se desviar e não desanimar. Esse é o poder que Paulo experimentou e que deseja que os filipenses também experimentem. E é o mesmo poder disponível a cada um de nós, né? A todos nós hoje. Todos nós temos, né? Ali, todos nós que amamos a Deus, obedecemos aos seus mandamentos e buscamos ser fiéis a Ele, temos, né, ali, esse poder disponível para cada um de nós, né? Para aprendermos ali a passar por toda e qualquer situação com alegria, contentamento, paz, firmeza, né? Perseverando até o fim. Então é isso que Paulo está querendo expressar quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Partindo para a conclusão desse versículo, e assim, partindo para a conclusão do estudo, a gente encontra assim em Filipenses 4,13, que Filipenses 4,13 é uma das mais belas declarações de dependência espiritual e contentamento cristão encontrados na Bíblia. Ele não aponta para uma vida sem dificuldades, mas para uma vida em que Deus é suficiente, mesmo no meio das dificuldades. Não é uma promessa de vitórias materiais, mas uma certeza de sustentação divina em qualquer cenário. Quando compreendemos o verso dentro de seu contexto, ele se torna ainda mais poderoso, não como um lema, né, de autoajuda, mas como uma confissão humilde e profunda de alguém que aprendeu a depender exclusivamente de Deus. Também nós aprendamos a dizer em meio a qualquer situação, em meio a qualquer adversidade, né, perante todas as situações, tudo posso naquele que me fortalece. Que venhamos aprender assim, né, a expressar isso perante toda e qualquer situação. E partindo aqui para o versículo, na verdade para a conclusão, né? E espero que os irmãos tenham sido edificados por meio desse estudo. Espero que, né, tenha sido bem claro o que Paulo quis dizer quando ele cita tudo posso naquele que me fortalece, e que nós venhamos a aprender o contentamento, né? Ali aprendermos a nos contentarmos perante toda e qualquer situação. Partindo para a conclusão, ao encerrarmos nosso estudo, é fundamental lembrar o contexto em que Paulo escreveu essas palavras tão conhecidas. Ele não estava em um palácio, nem em um momento de triunfo terreno, mas preso, privado da liberdade, dependendo da ajuda dos irmãos, como a que veio por meio de Epafrodito. E mesmo assim, a carta aos Filipenses ecoa alegria por todos os lados, mencionada cerca de 16 a 20 vezes, revelando a força interior que Paulo encontrava não em circunstâncias favoráveis, mas em sua comunhão com Deus. Nos versos 10 a 12,
vimos que Paulo expressa gratidão pelo cuidado dos filipenses, mas ao mesmo tempo deixa claro que sua alegria não dependia disso, né? Ele não dependia ali de coisas materiais, mas dependia do nosso Deus. É isso que ele está expressando, né? Claro que ele também não vai desprezar, né, a ajuda. Ele vai aceitar ali, né, de bom grado, uma ajuda ali, um auxílio ali da parte dos irmãos. Ele havia aprendido a viver satisfeito em toda e qualquer situação, seja na fartura, seja na escassez. Esse contentamento não é algo natural, mas aprendido, moldado, né, por experiências de fé e dependência de Deus. E então, no versículo 13, né, no verso 13, Paulo declara: tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase, tão amplamente conhecida, infelizmente tem sido muitas vezes reduzida a um slogan, ou seja, né, como uma marca de, né, como algo ali, né? Eu trouxe até aqui o significado para ficar um pouco mais claro, né? A gente pode ver aqui, resumidamente, o slogan é uma frase ou duas, né, que destaca ali a atividade da empresa, enfatiza um valor ou uma característica, né? Ou ajuda a esclarecer a missão da sua marca, né? Então, basicamente, se tornou um slogan essa frase, né? É uma frase curta, memorável e cultivante para identificar uma marca, produto ou serviço que geralmente resume, né, a sua essência ou a sua proposta de valor. Então, é isso que é um slogan, né? E basicamente fizeram dessa passagem um slogan de motivação para conquistas materiais ou vitórias pessoais, sendo que não é isso que Paulo está querendo dizer. Mas ao longo do estudo, nós vimos que o sentido profundo dessa afirmação está na capacidade de permanecer firme, contente, confiante e fiel, independentemente das circunstâncias. Paulo não fala sobre triunfar no mundo, mas sobre suportar todas as fases da vida com firmeza por meio da força que vem de Deus. Assim, o que aprendemos com Filipenses 4:10, do versículo 10, né, perdão, do versículo 10 ao versículo 13, é que o segredo da verdadeira alegria e do contentamento não está nas circunstâncias, mas na suficiência de Deus. O cristão pode passar por privações, ser perseguido, estar em necessidade ou em abundância, e ainda assim manter o coração firme, porque ele é sustentado por aquele que nunca falha, Deus. Que essa verdade nos ensine a viver com mais gratidão. É isso mesmo. A viver com mais gratidão, menos queixa e com o coração cheio de confiança no Deus que nos fortalece. Porque sim, tudo podemos naquele que nos fortalece, e esse tudo significa viver a vontade de Deus em qualquer situação, né? Para finalizarmos aqui, uma passagem que a gente já acabou lendo, né? É somente pegar ela aqui, que é a 1 Timóteo 6, dos versículos 6 ao 8. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Então, amém. Esse era o estudo que eu queria trazer, essa era a explicação aqui que eu queria trazer para os irmãos aqui sobre essa passagem, que é bem interessante, né? Examinarmos aqui as escrituras, né? E assim desvendarmos o que realmente a passagem ali quer dizer, né? Uma passagem ali amplamente ali utilizada para demonstrar um triunfalismo ali material, mas a gente vê que não era isso que Paulo estava querendo dizer, mas ele estava querendo demonstrar que ele pode passar por toda e qualquer situação, seja fartura, seja na falta, né? Com alegria, com perseverança, com fé. Espero que os irmãos tenham sido edificados por meio desse estudo. Peço aos irmãos que os irmãos possam vir a deixar o vosso like e também deixar o vosso comentário, pois certamente auxiliará e ajudará na pregação, né, aqui na divulgação dessa pregação, e assim mais pessoas serem tocadas, né, por meio do Evangelho do Reino, e também aprenderem, né, o significado sobre essa passagem e não utilizá-la ali, né, da forma errada. Então, para aqueles, né, que são novatos, temos o site aqui da Igreja de Deus, que estará aí na descrição, né? Temos o discipulado, os pontos de fé, para aqueles que são novatos e desejam conhecer a Igreja de Deus. E essa foi a pregação. Agradeço a cada um que veio aqui escutar essa breve meditação. Que Deus os abençoe e que a paz seja convosco.